Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai, fuçar numa tecnologia essencial para quem trabalha com dados, principalmente em servidores, mas que gera muita curiosidade, o tal do RAID. Os materiais que a gente analisou, vários guias, artigos técnicos, mostram como essa sigla, RAID, Conjunto Redundante de Discos Independentes, é, na verdade, uma forma de fazer vários discos físicos agirem como se fossem um só. Qual que é o truque aí? Exato. A ideia principal, e as fontes batem muito nessa tecla, é resolver algumas necessidades bem críticas, sabe? Tipo, precisar de mais espaço do que um HD sozinho consegue dar. Ou então, turbinar a velocidade de leitura e gravação, ou, e isso é fundamental, garantir que se um disco der problema, os dados não vão para o espaço. E muitas vezes é uma combinação disso tudo. É como virtualizar o armazenamento mesmo. Então, nossa missão aqui hoje é desmistificar esses diferentes tipos de RAID, né? Entender como eles funcionam na prática e para que serve cada um. Bora descomplicar isso? Vamos lá. Basicamente, o RAID pega vários discos, HDs e SSDs, enfim, e para o sistema operacional ele mostra como se fosse uma unidade lógica só, uma unidade grandona. Isso permite, por exemplo, criar um disco virtual gigante a partir de vários menores. É importante não confundir com o JBOD, Just a Bunch of Disks, que as fontes mencionam. Ah, o JBOD. Ele só junta tudo, né? Sem mágica. Isso, exatamente. O JBOD só soma as capacidades, um disco depois do outro, mas não tem ganho de velocidade nem segurança extra contra falha. É só um monte de disco junto mesmo. Entendi. E quem organiza essa bagunça toda? Quem faz esses discos trabalharem juntos no RAID? 3 tipos principais de controladoras. Ah, tem tipos diferentes. Quais são? Tem. Primeiro, as off-board. São placas separadas, sabe? Que você espeta num slot lá no servidor. Elas têm processador próprio, memória própria, fazem todo o trabalho do RAID sem pesar na CPU principal do servidor. São as mais parrudas, digamos assim. Melhor desempenho, mais recursos. As top de linha, então. Isso. Mas também são as mais caras, claro. Depois vem as on-board. Integradas na placa-mãe, imagino? Exatamente. Já vêm soldadas ali na placa-mãe de servidores ou até de alguns desktops mais avançados. É um meio-termo bem interessante em custo-benefício. São super comuns, não são tão potentes quanto uma off-board dedicada, mas já ajudam bastante a não sobrecarregar a CPU principal. Faz sentido. E a terceira opção? A terceira é via software. Nesse caso, não tem hardware dedicado para o RAID. Quem faz o serviço é o próprio sistema operacional. Tipo, o Windows tem o Storage Spaces, o Linux tem o MDADEM, são exemplos. É a opção mais barata, óbvio, porque você não gasta com placa extra. Mas sempre tem um mas, né? Sempre tem. O mais aqui, e os textos alertam para isso, é que todo o processamento do RAID, os cálculos, tudo, é feito pela CPU principal do computador. Isso pode comer recurso que faria falta para outras coisas, sabe? Especialmente com RAID 5 ou 6 que exigem mais cálculo. E pior ainda se um disco falhar e precisar reconstruir os dados. Aí a performance pode cair bastante. Entendi. É uma troca. Economiza na peça, mas gasta processamento. Uma decisão que depende muito do uso e do bolso, né? Totalmente. Bom, vamos entrar nos níveis de RAID, então. Os materiais começam pelo básico, o RAID 0. O que ele faz, afinal? O RAID 0 é o velocista, foco total em desempenho. Ele usa uma técnica chamada stripping, fracionamento. Imagina que você tem um arquivo para gravar. O RAID 0 quebra ele em pedacinhos e grava cada pedacinho num disco diferente, ao mesmo tempo. Ah, tipo várias mãos escrevendo ao mesmo tempo? Exatamente. Pensa em 2 torneiras enchendo um balde. Enche muito mais rápido, né? A leitura também fica veloz, porque ele lê os pedaços de vários discos em paralelo. Parece ótimo. Velocidade é sempre bom. Mas qual a pegadinha? Porque sempre tem uma. A pegadinha é gigante e os materiais são bem enfáticos nisso. Zero redundância. Nada. Nenhuma proteção. O RAID 0 deixa todo o conjunto de dados dependente de todos os discos. Se um disco falhar, umzinho só, Já era tudo. todos os dados do conjunto inteiro ficam inacessíveis.
perdidos. É como um castelo de cartas, sabe? Tira uma, desmorona tudo. A capacidade total é a soma de todos os discos e precisa de no mínimo 2 para funcionar. Nossa, isso é arriscado demais para muita coisa, imagino. Multiplica a chance de perder tudo. Ok, então se o foco é o oposto, segurança total, para onde a gente corre? Aí a gente vai para o outro extremo, RAID 1, o famoso mirroring, ou espelhamento. Aqui a palavra de ordem é redundância máxima. Tudo, absolutamente tudo que você grava num disco, ele copia na mesma hora, idêntico para o outro disco do par. Ou para os outros, se tiver mais de 2. Ah, como se fosse um espelho mesmo, uma cópia exata, sempre atualizada. Perfeito, é isso. A ideia é que se um disco falhar, o espelho dele está lá, prontinho para continuar o trabalho sem parar nada, sem perda de dados. Então o sistema continua funcionando normal, só com o disco espelhado. Exato. Pode falhar qualquer um dos discos, contanto que sobre pelo menos um funcionando, tá tudo certo. Mas e a capacidade? Deve ter um custo aí, né? Tem, e é o principal ponto negativo que as fontes apontam. Você só aproveita o espaço de um disco. Se você usa 2 discos de 2 terabytes em RAID 1, o espaço total que o sistema vai ver é só 2 terabytes. A outra metade é só para cópia de segurança. Metade da capacidade só para segurança. É um preço alto. E a velocidade? A velocidade de escrita geralmente é a de um disco só. A leitura, algumas controladoras conseguem ser espertas e ler dos 2 discos ao mesmo tempo, aí pode dar uma acelerada. Mas o foco não é desempenho. Precisa de no mínimo 2 discos. Certo. Então temos velocidade pura, com risco total no RAID 0, e segurança máxima pagando metade da capacidade no RAID 1. Mas a vida real geralmente pede um meio termo, né? Onde entra o equilíbrio? Sim, e é aí que a coisa fica interessante, e onde entram os níveis mais populares em servidores, começando pelo RAID 5. O RAID 5 tenta ser esse cara equilibrado. Ele busca um balanço entre ter um bom desempenho, aproveitar bem a capacidade dos discos e ainda proteger contra a falha de um disco. Como ele faz essa mágica? Ele também usa o stripping, como o RAID 0, para dividir os dados e acelerar o acesso. Só que ele adiciona um elemento crucial: a paridade. Paridade, essa palavra de novo. Explica pra gente de um jeito simples o que é essa tal de paridade. Como ela protege? Imagina a paridade como, tipo, um código de recuperação. Uma informação extra que é calculada a partir dos dados originais que estão sendo gravados. Geralmente é uma operação matemática simples, tipo um ou exclusivo, XOR. O pulo do gato do RAID 5 é que essa paridade não fica num disco separado. Ela é distribuída, espalhada por todos os discos do conjunto, junto com os dados. Ah, então não tem um disco só pra isso, fica tudo misturado. Isso. Se um disco falhar, a controladora usa os dados que sobraram nos outros discos, mais essa informação de paridade espalhada, para conseguir, tipo, fazer a conta inversa e reconstruir exatamente o que tinha no disco que falhou. Que engenhoso. Então ele aguenta a falha de um disco. Legal. E a capacidade, quanto espaço a gente perde para essa paridade? Exato, ele tolera a falha de um disco. Quanto à capacidade, você soma o espaço de todos os discos e subtrai o espaço equivalente a um disco. É esse espaço perdido que a paridade ocupa de forma distribuída. E um ponto importante que as fontes frisam: não tem disco de reserva parado. Todo mundo trabalha o tempo todo no RAID 5. Certo. E o desempenho? O RAID 0 era rápido, o RAID 1 nem tanto para escrever, e o 5? A leitura no RAID 5 costuma ser boa, quase tão rápida quanto no RAID 0, porque ele também lê de vários discos ao mesmo tempo. Agora, a escrita sofre um pouco. Tem o que chamam de penalidade de escrita, porque para gravar um bloco de dados novo, a controladora tem que ler o dado antigo, ler a paridade antiga, calcular a nova paridade e só ir escrever o dado novo e a paridade nova. São mais passos. Então escrever nele é mais lento. Isso é um ponto importante que as fontes destacam, né? Com certeza, é uma desvantagem a se considerar. E ele precisa de no mínimo 3 discos para funcionar. Ok. RAID 5 parece um bom meio termo para muitos casos. Mas e se a preocupação for ainda maior? Se falhar um disco já é ruim, mas falhar um segundo logo depois seria um desastre total. Tem algo para isso? Tem sim. Para quem precisa de ainda mais segurança, existe o RAID 6.
Ele é basicamente uma evolução do RAID 5 nesse quesito. Funciona de forma muito parecida. Usa striping para velocidade e paridade distribuída para segurança. A grande diferença é que o RAID 6 calcula e guarda duas informações de paridade independentes para cada conjunto de dados. Duas paridades. Para quê? Para poder aguentar a falha de dois discos ao mesmo tempo. Se um disco falhar, ele continua funcionando com uma paridade. Se um segundo disco falhar antes de você trocar o primeiro, ele ainda tem a outra paridade para reconstruir os dados. Uau! Tolerar a falha de dois discos simultaneamente. Isso é bem robusto. E qual o custo disso em capacidade? O custo é perder o espaço equivalente a dois discos para guardar essas duas paridades distribuídas. Então, a capacidade útil é a soma de todos os discos menos dois. Entendi. E as fontes sugerem que ele é mais para, sistemas muito grandes ou muito críticos. Talvez para compensar aquele risco na hora de reconstruir o RAID 5. Exatamente. Um dos grandes motivos para o RAID 6 existir é justamente diminuir o risco durante o rebuild do RAID 5. Como a reconstrução pode demorar, a chance de um segundo disco falhar nesse meio tempo não é zero, principalmente em sistemas com muitos discos. No RAID 5, se isso acontece, adeus dados. No RAID 6, mesmo que um segundo disco falhe durante o rebuild do primeiro, o sistema ainda está protegido. Por isso ele é mais indicado para arranjos com muitos discos ou para dados que simplesmente não podem ser perdidos. Precisa de no mínimo 4 discos. Faz todo sentido. Além desses níveis principais, 0, 1, 5, 6, os materiais também falam de combinações, né? Os tais níveis aninhados. Mencionaram RAID 10. O que é isso? Isso. São os níveis aninhados ou híbridos. O RAID 10, que na verdade é um RAID 1+0, é um dos mais conhecidos e usados. Ele combina o melhor do RAID 1, segurança, com o melhor do RAID 0, velocidade. Como ele faz isso? Primeiro ele pega os discos e agrupa em pares. Cada par funciona em RAID 1, espelhado. Segurança garantida ali. Depois, ele pega esses pares espelhados e aplica o RAID 0 striping em cima deles. Ou seja, ele divide os dados para gravar rápido, mas cada pedaço é gravado ao mesmo tempo em um par de discos que são cópias um do outro. Ah, então é velocidade com segurança de espelhamento. Parece bom. É muito bom em termos de desempenho tanto para a leitura quanto para a escrita. Como não tem cálculo complexo de paridade como no 5 ou 6, a escrita é bem rápida. E a redundância é ótima, por causa do espelhamento em cada par. E a desvantagem? Imagino que seja a capacidade de novo. Exatamente. Igual ao RAID 1 puro, você perde 50% da capacidade total bruta dos discos para o espelhamento. Metade do espaço vai embora. Por isso, as fontes costumam indicar o RAID 10 para aplicações que precisam de muito desempenho de I/O, entrada-saída, como bancos de dados muito acessados, onde o custo do espaço não é o fator principal. Precisa de no mínimo 4 discos, para formar 2 pares. Entendi. Existem outros aninhados, tipo RAID 50, 60? Existem sim. RAID 50, 5+0, seria fazer striping em cima de conjuntos RAID 5. RAID 60, 6+0, seria striping em cima de conjuntos RAID 6. São mais complexos e para cenários bem específicos, geralmente com muitos discos. Mas o RAID 10 é de longe o aninhado mais comum que a gente encontra por aí. Cobrimos bastante coisa dos níveis. Agora, um ponto super prático que as fontes dão bastante atenção. O tal do rebuild. A reconstrução quando um disco falha no RAID 5 ou 6. O que acontece exatamente ali e por que é um momento tão tenso? É um momento crítico, sim. Quando um disco falha num RAID 5 ou 6, a boa notícia é que o sistema não para. Os dados continuam acessíveis, o servidor continua online, isso é ótimo. Só que ele está funcionando em modo degradado. Isso significa que a proteção contra falhas está reduzida. No RAID 5 ele não tem mais redundância nenhuma naquele momento. No RAID 6 ele ainda tolera mais uma falha, mas já está no limite. Certo. Aí o administrador tem que trocar o disco que pifou, né? Isso. Tira o disco ruim, coloca um novo, idealmente idêntico. Assim que a controladora reconhece o disco novo, ela começa o processo de rebuild.
E o que é o rebuild? É a controladora lendo sem parar todos os dados dos discos bons e usando a paridade, ou as paridades no RAID 6, para recalcular, pedacinho por pedacinho, tudo que estava no disco que falhou e escrever isso no disco novo. Isso, demora. Os materiais falam sobre o tempo. Demora, e pode demorar muito. As fontes alertam que pode levar horas ou até dias inteiros. Depende de um monte de coisa. O tamanho dos discos, imagina reconstruir terabytes de dados, o quão ocupado o servidor está com outras tarefas e a potência da própria controladora RAID. Dias, nossa. E durante todo esse tempo de rebuild? Durante o rebuild, o desempenho do conjunto RAID fica bem mais baixo. Pensa que nos discos bons estão tendo que ler dados para a reconstrução, além de atender às requisições normais do sistema. E o disco novo está recebendo escrito o tempo todo. Fica tudo mais lento. E o pior, como a gente já comentou, é a janela de vulnerabilidade. No RAID 5, durante aquelas horas ou dias de rebuild, se um outro disco resolver falhar... Aí perdeu tudo. Perdeu tudo. É o grande risco do RAID 5 em ambientes críticos ou com discos muito grandes. O RAID 6 existe muito por causa disso, para dar aquela segurança extra durante esse período tenso. A lição que fica, e os materiais reforçam, backup é fundamental, sempre, mas especialmente antes e durante um rebuild. Faz todo sentido. O RAID ajuda muito, mas não substitui um bom backup. Outra dúvida prática que as fontes tocam: misturar discos diferentes no mesmo RAID? Pode? É uma boa ideia? Poder até pode. A maioria das controladoras deixa. Mas os materiais são bem claros. Não é nem um pouco recomendável. É uma péssima ideia, na verdade. Por quê? O que acontece? Porque o conjunto RAID inteiro vai nivelar por baixo, sempre pelo elo mais fraco. Se você misturar discos de tamanhos diferentes, por exemplo, um de 4 terabytes com 3 de 1 terabyte num RAID 5, a controladora vai tratar todos eles como se fossem de 1 terabyte. Você vai simplesmente jogar fora 3 terabytes de espaço no disco maior. Desperdício total. Ah, entendi. Ele usa só o tamanho do menor para todos. Exato. E a mesma coisa vale para a velocidade. Se você misturar um SSD super rápido com HDs mecânicos lentos, ou mesmo HDs de 7.200 RPM com outros de 5.400 RPM, o desempenho do conjunto todo vai ser limitado pelo disco mais lento. Você não vai aproveitar a velocidade extra dos discos mais rápidos. Vai nivelar por baixo de novo. Então a regra é clara: usar discos iguais sempre que possível. Sempre. Mesmo modelo, mesma capacidade, mesma velocidade. É a única forma de garantir que o RAID vai entregar o desempenho e a capacidade esperados, sem surpresas e sem desperdício. As fontes até dizem que, numa emergência, você pode até usar um disco maior para substituir um menor que falhou, mas ele vai funcionar limitado como se fosse do tamanho dos outros. É só um quebra-galho mesmo. Ufa! Acho que deu para ter uma visão bem completa do que os materiais trazem sobre RAID, hein? Recapitulando rapidinho. É essa tecnologia para juntar discos buscando ou mais espaço, ou mais velocidade, ou mais segurança, ou uma mistura disso. E cada nível, 0, 1, 5, 6, 10, os mais comuns, oferece uma combinação diferente com seus prós e contras. E a controladora, se é dedicada na placa-mãe ou via software, também muda bastante a história, né? Principalmente no desempenho e no custo. Exatamente. E o ponto central que fica claro nas fontes é que não tem bala de prata. Não tem o melhor RAID para tudo. A escolha é super estratégica. Depende totalmente do que você vai fazer com aquele armazenamento. Um banco de dados que precisa de muita escrita e leitura rápida talvez peça um RAID 10. Um servidor que guarda arquivos enormes e precisa de muita capacidade e segurança pode ir de RAID 6. Até o RAID 0, aquele arriscado, pode ter seu lugar para coisas temporárias, tipo edição de vídeo se o backup estiver em dia. É sempre analisar a necessidade, o quanto você pode arriscar e quanto pode gastar. Perfeito. E para a gente terminar, fica uma provocação que surgiu aqui pensando em tudo isso, que é muito focado nos discos físicos, né, no hardware ali na nossa frente.
Com essa onda gigante de armazenamento em nuvem, com sistemas de arquivos que já nascem distribuídos, com backups super sofisticados que ficam espalhados pelo mundo, como fica o papel do RAID tradicional no futuro? Ele vai continuar sendo tão central assim nas empresas? Ou a gente vai ver cada vez mais soluções híbridas, ou mesmo a nuvem tornando o RAID local algo talvez menos crítico, mais secundário para muita gente? Fica aí a reflexão. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre o que os materiais dizem do RAID tenha ajudado a clarear as ideias. Obrigada pela companhia e até a próxima.